Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma visão quinzenal global macroeconômica, dia 27 de janeiro de 2025. Se bem que essa daqui passou cerca de um mês, porque houve a parada de fim de ano, né? E aí não tivemos gravações e publicações naquele momento. Mas vamos passar direto aqui para o gráfico. O gráfico, sempre começando com os juros longos americanos. Ele teve aí mais uma queda, né? Ele vem de uma queda, porém, no momento ele passa por uma correção, né? Movimento de queda, passando por uma correção, já encontrou resistência na mandíbula do crocodilo. Então, indica, né, que muito em breve ele deverá voltar ao movimento de queda, certo? O Master já indica que está na iminência desse movimento, certo? E o Maximus, apesar de ainda não estar no campo negativo, né, afinal de contas a gente teve um movimento positivo de correção, ele já começa a dar indicativo de que está corrigindo, está caindo. Né? A aceleração negativa já faz um tempo, né? Desde aqui do começo do movimento ele já começou a perder a aceleração, né? Ou inverter o sinal da aceleração, e ela já está no campo negativo, certo? Então, basicamente, a gente está aí na iminência de um movimento de retomada da baixa, certo? Se a gente olhar o gráfico longo, né, mais longo, apenas com as médias longas, né, as médias longas não, as médias curta, média e longa, né, a gente percebe que o movimento ele está são no sentido de queda. A correção que houve aqui, ela foi tocar a média intermediária, mas não a passou, né, não houve uma falsa ruptura aqui, como tinha acontecido aqui, né, até porque as médias estavam muito próximas ainda. Normalmente isso acontece justamente nessa fase. Aqui ela está bastante distante da média longa, né, e ela apenas testou a média intermediária, está testando de novo no momento que a gente grava aqui e deve voltar a cair. Então, tendência de juros longos americanos é queda. Tá? E isso está prevalente, está prevalecendo. Okay? Juros europeus, que a gente olha o alemão, que é o mais significativo deles, né? Longo movimento de baixa, longo movimento de baixa mesmo. Quando nós olhamos a última vez, estava por aqui, né? Ou seja, ele estava no movimento de alta, uma leve parada. A nossa leitura era que ele poderia continuar subindo, né? Nos equivocamos aqui, e no final ele veio numa toada de baixo. Né? Depois desse candle aqui já daria para perceber que ele poderia eventualmente corrigir, né? Dois candles aqui seguidos. Eu acredito que ó, na última a gente estava por aqui. Né? Eu realmente imaginei aqui que ainda seria uma correção, e a gente também erra, né? Ele veio aqui numa toada bem forte, né? Ultrapassou um pouco o último suporte e aí corrigiu. Tá em correção, mas já numa resistência. E numa resistência na média intermediária, na linha base intermediária, a dos dentes do crocodilo. Ou seja, é um movimento que continua forte. Né? Lá no caso do americano, ele foi testar a mandíbula, que é a linha vermelha, a terceira. Aqui ele está testando a segunda. E já começa aqui a dar áreas de fato de que vai cair. Então, o movimento também dos juros europeus é de baixa, certo? Depois S&P, né, o mais importante dos índices, ele estava numa forte baixa da última vez. Né? Entendemos que ele até poderia encontrar um suporte, mas isso não era visível no gráfico, não era mesmo. Mas ele encontrou o suporte, corrigiu, caiu de novo, encontrou novamente o mesmo suporte, né, que era também este suporte aqui. Né? Se bem que eu não considerei esse suporte aqui como sendo equivalente a esse, considerei que aqui era um duplo fundo. E ele efetivamente fez o que acontece sempre quando faz um duplo fundo, no caso aqui era triplo, mas eu desconsiderei isso daqui. Duplo fundo, ele vai fazer um movimento forte de alta. Tá? E fez. Agora já está passando por um enfraquecimento, né? Já começa a dar áreas aqui de que vai corrigir, né? E é natural que exista uma correção, mas não deverá ser uma correção profunda e ele deverá retomar o movimento de alta. Se a gente olhar aqui no longo, a gente percebe que o movimento de alta está absolutamente preservado. Tá? Ele fez uma penetração maior, né, até o meio do caminho, mais ou menos, entre a intermediária
e a longa e já voltou a subir, certo? Movimento de alta com certeza. Depois vem o Nasdaq. O Nasdaq teve um comportamento um pouco menos pronunciado do que o S&P. Normalmente ele é mais, né, ele é mais volátil, mas aqui um pouco menos. Fez um duplo fundo. Isso daqui eu diria que é a, a barriga do W aqui, né? Ele faz um W aqui, ó. Então não é exatamente um fundo, esses dois é que eu estou considerando, apesar de que tem esse daqui também que ficou um pouquinho mais baixo. E ele virou para alta, já parou, né? Vai corrigir, né? Deve passar por uma correção no início dessa semana e logo logo ele volta ao movimento de alta, certo? Dow Jones, mais ou menos a mesma coisa, só que o Dow Jones ele caiu bastante antes. Por isso que eu falo que o Dow Jones é um índice bacana de se acompanhar, porque ele, normalmente ele dá o recado antes de acontecer nos outros. Tá? Ele fez aqui um duplo fundo bem caracterizado, tá? E voltou a subir forte, né? 5,6 forte, e já está atingindo aqui, né? Já começou a perder força e já está atingindo o momento de correção. Idem, idem, idem. Certo? Depois o Russell, que é o das médias, também andou bastante. Ele teve comportamento um pouquinho mais para o Dow Jones do que o S&P ou o Nasdaq. E ele está, nesse momento do movimento de alta, corrigindo. Né? Ele já começou a correção aqui, já está enfraquecendo, vai virar para um movimento de baixa muito, muito em breve. Talvez hoje, ainda segunda-feira, já faça essa virada. Né? É o momento que a gente publica, mas a gente publica com o fechamento de sexta. Tá? Pode ser que hoje ele já comece a fazer essa virada. Está bem na iminência mesmo. Depois nós temos o DAX, que é um índice alemão, que é uma referência para a situação da Bolsa Europeia. Ele passou por uma lateralidade bastante longa, toda a época de Natal. Só no começo do ano novo é que ele começou a subir, passou por uma outra lateralidade. E aí sim ele disparou e subiu bastante em relação à última, 9,1. Acho que foi o que mais subiu nessa época. Né? E ele já começa a encontrar um enfraquecimento. Tá? Então ele deve passar por uma correção, ele esticou bastante. Ele já está na segunda volatilidade. Então, o natural aqui é que ele passe por uma correção. Tá? É o esperado, mas ele vai continuar depois o movimento de alta. Depois a gente tem o ouro, importantíssimo. Ele já vem aí de um movimento de alta desde quando a gente fez a última. Né? Ele estava nesse movimento de queda, mas ele retomou a alta logo depois, encontrou um suporte razoável aqui. Mas é um movimento que está fraco. Tá? Ele está fraco, está sem cor aqui, ó, tudo cinza. Né? Aqui está apertadinho. Então é um movimento que está fraco. O que, que eu diria aqui? Que esse movimento pode se tornar razoavelmente lateralizado, tá? Por algum tempo, como aqui. Ó, tá? Mas ele deve ainda continuar no movimento de ligeira alta, mas ele vai com calma. Tá? Já foi 5,66 aqui, ele deve ir com calma, não tem áreas de que ele deve forçar esse movimento. Pode até ser que exista uma correção mais profunda, ou até uma virada. Não acredito muito na virada. Tá? Não dá para ver aqui também. Mas eu acredito mais numa lateralidade prolongada ou numa correção, certo? Quando a gente olha o gráfico mais longo, a gente percebe que a configuração de alta ainda está razoavelmente bem preservada, mas ela passa por um momento aqui de dúvida, certo? Passa por um momento de dúvida, onde pode justificar uma correção mais profunda ou uma lateralidade. Depois a gente tem o euro, né? O euro vem caindo há muito tempo, né? Teve esse teste importante aqui da média longa, e depois de um teste desse ele vai ficar um tempo razoável para baixo, ele ficou, né? Continua, mas é um movimento magrinho, ou seja, um movimento que não tem tanta volatilidade, difícil de aproveitar no trading. É mais difícil de aproveitar, aqui dava, mas o resto aqui está bem ruimzinho. Tá? Eu gosto de operar o euro e tem sido difícil. Tá? O que mostra que ele ainda está com uma indicação de que vai para cima, ele pode ir mais um pouco, mas eu acredito que ele não passa muito, ele vai encontrar uma resistência e vai corrigir. Tá? E deve depois continuar caindo.
Se a gente olha aqui o movimento longo, né, o gráfico mais longo, a gente percebe que está totalmente preservada a tendência de baixa. Ele está penetrando na média intermediária, isso daqui pode e provavelmente será uma falsa ruptura, tá? Mas quando ele penetra aqui, ele já está dando áreas de que está com vontade de virar, né? Por assim dizer. Mas ainda não há elementos suficientes para dizer que ele está virando, não. Tá? Em princípio, ele deve continuar caindo. E o dólar deve se fortalecer com esse início de governo do jeito que começou do Trump. Começou muito forte. Né? E é natural que o dólar tenha dado uma aliviada, né? Porque, é o que eu falo sempre, existe uma diferença entre o fato e a realidade, né? O achismo e o fato. Né? Antes dele tomar posse, se achava. Depois que ele tomou posse, ele começou a dar o tom. Né? E aí a coisa se torna concreta, as pessoas começam a trabalhar com fatos e não mais com suposições. Depois a gente tem commodities, né? Soja subiu razoavelmente. Para mim, isso tudo é, de certa forma, um efeito da posse do Trump, porque ele vai centrar mais nos Estados Unidos. Ele tem uma visão mais isolacionista, de depender menos de fontes externas. Né? Então, é natural que as commodities americanas se fortaleçam. Tá? Então a soja deu uma esticada boa, está testando a média longa. Isso daqui é um teste extremamente importante que vai mostrar se ela vai voltar a cair ou se ela vai romper e vai engrenar no movimento de alta mais longo. Tá certo? Então, na próxima que a gente for avaliar isso daqui, vai ser uma verificação realmente se a soja vai continuar subindo ou ela chegou ali, fim de curso, e vai voltar a cair. O movimento dela, de maneira geral, é lateralizado, né? Com uma volatilidade razoável, uma faixa razoável de variação. Depois a gente tem a carne, né, o boi gordo, que tem caminhado aí em alta, calma, porém sempre em alta. Deve continuar desse jeito. Tá 6,70 só nesse último mês aí. Depois a gente tem finalmente, né, o petróleo, que deve cair, porque o presidente Trump ele veio com uma força muito grande e ele já está forçando para cair o valor do petróleo. Né? Já declarou que vai produzir internamente, declarou emergência energética nacional. Ele vai extrair mais petróleo dos Estados Unidos, que é muito rico em petróleo, certo? E já deu o tom internacional de que o petróleo precisa baixar de preço. Então, olha só, a posse dele aconteceu e o petróleo começou a cair. Não, a posse dele foi mais ou menos por aqui. Essa semana passada, né? 27, segunda-feira, foi no dia 20, semana passada. E já está caindo, está testando aqui a linha base mais longa, a mandíbula do crocodilo. Tende a voltar um pouco, mas né, esse 7,21 de alta que teve aqui, muito provavelmente vai virar para baixo. Mas o gráfico ainda não mostra este movimento. Tá certo? A gente tem que ser cuidadoso aqui. O gráfico ainda mostra que isto é uma correção, que essa correção está chegando ao fim e que o movimento deve ser retomado. É isso que o gráfico está mostrando. Mas eu acredito que no curto para médio prazo, o preço geral do petróleo deve cair por força política. Tá bom? Muito bem. Então, aqui o gráfico longo, né? A gente percebe, ó, ele rompeu a média longa. A linha base, né, a média mais curta também rompeu a longa. A intermediária ainda está para baixo. Tudo isso daqui é indício de alta. Tá? O gráfico está mostrando que essa alta continua. Porém, algo que o gráfico ainda não mostra, que os investidores ainda não processaram, é tudo que aconteceu a semana passada e esse fim de semana, né, inclusive em Davos, onde o presidente americano, recém-empossado, está fazendo pressão para cair o preço do dólar. Tá? Isso vai ter consequências. Tá? Não é uma voz qualquer. Então, mesmo que o gráfico mostre alta, é o que ele está mostrando, para a lateralidade, preparem-se para uma baixa. Okay? Se você investe em petróleo, prepare-se para uma baixa.
muito em breve. Então trabalhe aí se você trabalha na alta com stop curto para não ter dor de cabeça. Ok? Muito bem, então essa foi a nossa visão quinzenal de 27 de janeiro. Esperamos vocês na próxima, se eu não estou enganado, dia 10 de fevereiro ou algo muito próximo. Até lá, um abraço.